Cara, os anos 2000. Que época, né? Era uma década que começou com todo mundo super empolgado com aquela tecnologia e que, no fim das contas, acabou numa crise financeira enorme. Mas no meio de tudo isso, rolou uma estética visual que era simplesmente única e que definiu uma geração que, meu Deus do céu. Mas no meio disso tudo rolou aquela estética visual que era simplesmente única e que definiu toda uma geração nossa. Aquelas cores super saturadas, aqueles efeitos digitais totalmente over, uma obsessão com tudo que parecesse, entre aspas, do futuro. Que hoje a gente olha e fala, nossa, que ingenuidade. Bom, eu sou o Galarraga e hoje a gente vai mergulhar de cabeça nesse universo visual dos anos 2000. Como é que essa estética nasceu? Por que ela ficou tão marcante na nossa memória? E principalmente, por que ela sumiu tão rápido quanto apareceu? Para entender a estética dos anos 2000, primeiro a gente precisa entender o contexto. O ano 2000 não era apenas uma mudança de década, ela foi a mudança do milênio. E isso criou uma expectativa coletiva sobre o futuro, como a gente nunca tinha visto na história da humanidade. O bug do milênio já tinha passado sem menores problemas. A internet estava se popularizando bem rápido e a tecnologia digital finalmente estava nas mãos do consumidor comum. Pela primeira vez, pessoas normais podiam editar vídeos em casa, criar sites, fazer até mesmo aqueles tals de blogspot e experimentar com efeitos que antes só existiam em Hollywood. Essa democratização da tecnologia digital coincidiu com uma explosão cultural. A música pop estava no auge máximo, com artistas que nem a Britney Spears, os Backstreet Boys, enfim, por aí vai. O cinema explorava cada vez mais os efeitos especiais. Matrix tinha redefinido o que era possível naquela tela grande apenas um ano anteriormente. Então a gente teve o boom das dot-com. O mundo dos negócios apostava pesado na internet, investindo bilhões em empresas que muitas vezes existiam apenas só com uma ideia e um site colorido. Essa euforia tecnológica refletiu diretamente na estética visual da época. Se o futuro seria digital, então a gente precisava parecer digitais. Mas o que exatamente definia a estética dos anos 2000? Bom, a gente vai quebrar isso em elementos específicos, tá? Primeiro, as cores. Esquece a sutileza. Os anos 2000 eram totalmente sobre a saturação máxima. Aquele rosa-choque, azul elétrico, verde-limão, roxo vibrante. Todas essas cores não tentavam imitar nada. Elas gritavam, na verdade. Artificial e faziam questão disso. Era como se a paleta de cores fosse retirada diretamente da tela de um computador. Segundo, as gradientes e efeitos de brilho. Tudo tinha que parecer que brilhava, que tinha uma luz interna. Os sites tinham aqueles gradientes metálicos. As logos tinham um efeito de glass ou cristal. E qualquer superfície plana era uma oportunidade para tu adicionar um reflexo ou um brilho. Terceiro, a tipografia. O word art do Microsoft Office se tornou uma linguagem visual própria. Textos curvos, sombras, outlines coloridos, bordas, efeitos de metal ou plástico. A ideia era que até mesmo as palavras deviam parecer objetos tridimensionais futurísticos. Por último, mas não menos importante, os efeitos de transição. Wipes, fades coloridos, explosões de partículas. Tudo isso se tornou não apenas aceitável, mas esperado. Era como se a cada corte de câmera fosse uma oportunidade de mostrar um domínio tecnológico. Mas por que especificamente essa estética? Bom, a resposta está na tecnologia disponível na época. Primeiro, softwares de edição de vídeo acessíveis para o público geral, que nem o Windows Movie Maker e o iMovie, eles vinham carregados com efeitos pré-definidos já. Esses programas democratizaram a produção audiovisual. Todo mundo estava usando os mesmos filtros, as mesmas transições e os mesmos efeitos sonoros. Os monitores CRT da época tinham características específicas que influenciavam o design. Cores bem saturadas ficavam vibrantes naquelas telas, enquanto tons sutis, bom, se perdiam muito. Isso incentivou todos aqueles designers a trabalhar com contrastes extremos e as paletas mais limitadas
mais intensas. A resolução também era uma limitação criativa, com aquelas telas de 800 por 600 ou 1024 por 768 pixels. Cada aquele pixel importava, cada um daqueles. Isso levou a um design mais chunky, com elementos grandes e chamativos que, bom, funcionassem bem e em baixa resolução. E claro, a gente não pode esquecer do Flash. O Adobe Flash se tornou a ferramenta padrão para criar experiências interativas na web. A capacidade de animação vetorial incentivou um estilo muito específico. Formas geométricas simples, cores sólidas, animações fluidas, mas estilizadas. Os sites inteiros eram construídos em Flash, criando experiências imersivas que hoje consideraríamos bem excessivas, mas que na época representavam o estado da arte em um design digital. A estética dos anos 2000 não existiu no vácuo. Ela foi profundamente influenciada pelo zeitgeist da época. O mundo estava otimista sobre a globalização. A internet permitia conectar todas as pessoas, quebrar barreiras culturais e criar uma aldeia global. Essa mentalidade se refletiu na estética através do uso de elementos universais, formas geométricas, cores primárias, símbolos digitais, que teoricamente eles seriam compreendidos por qualquer pessoa, independente da cultura. A música pop também desempenhou um papel bem crucial. Aqueles videoclipes se tornaram cada vez mais experimentais usando efeitos digitais para criar mundos impossíveis. Artistas que nem o Daft Punk exploravam a fusão entre o humano e o digital. Os reality shows estavam explodindo na televisão e com eles veio uma estética de hiperrealidade, se é que eu posso dizer assim. Tudo parecia mais intenso, mais colorido, mais dramático que a vida real. E essa mentalidade se espalhou para todas as outras mídias, criando uma cultura visual onde o natural era sinônimo de chato. Havia também uma certa ingenuidade tecnológica. A gente acreditava genuinamente que a tecnologia resolveria todos os problemas da humanidade. Carros voadores, casas inteligentes, realidade virtual, tudo isso parecia estar logo ali na esquina. A estética visual refletia essa confiança cega no processo tecnológico. Mas afinal de contas, o que aconteceu de fato? Por que essa estética desapareceu tão rapidamente? Bom, na verdade a primeira rachadura ela já chegou em 2001, com aquele estouro da bolha das dot-com. Centenas de empresas faliram da noite para o dia, levando com elas bilhões de dólares e muito do otimismo tecnológico da época. De repente, aqueles sites super coloridos e cheios de efeitos pareciam frívolos, até mesmo irresponsáveis. Os ataques do 11 de setembro mudaram completamente a mentalidade cultural. O futuro não parecia mais tão brilhante e colorido. Tinha uma nova seriedade no ar, uma consciência de que a tecnologia também podia ser usada para destruir. Tecnologicamente, as telas estavam ficando melhores. Monitores LCD começaram a aparecer e substituir os CRTs, oferecendo várias resoluções mais altas e uma reprodução de cores mais precisa. De repente, aqueles designs chunky e cores super saturadas pareciam grosseiras e datadas. A chegada do iPhone em 2007 foi o golpe final. O design minimalista da Apple, com as suas interfaces limpas e elegantes, mostrou que a tecnologia não precisava gritar para ser impressionante. E, finalmente, a era do esquemorfismo sutil tinha começado, onde os elementos digitais imitavam sutilmente objetos reais sem os excessos dos anos 2000. E, por último, houve uma mudança geracional. Millennials que haviam crescido com essa estética começaram a rejeitar ela como uma coisa de criança. A nova geração queria algo mais sofisticado, mais adulto. Hoje, quando a gente olha para a estética dos anos 2000, é fácil rir dela. Aqueles efeitos exagerados, aquelas cores berrantes, aquela tipografia chamativa, tudo parece tão datado, mas tem algo muito honesto nessa estética que a gente perdeu no caminho. Era uma época em que a gente não tinha medo de ser óbvio, de ser exagerado, de mostrar a gente nossa empolgação com a tecnologia. Cada gradiente, cada efeito de brilho, cada transição maluca era uma celebração das possibilidades digitais. A estética dos anos 2000 representou um momento único na história, quando a tecnologia digital se tornou acessível o suficiente para que as pessoas comuns pudessem brincar com ela, mas ainda era o suficiente para parecer mágica. Talvez no fim das contas, essa estética não tenha morrido completamente. Ela só evoluiu, ela se refinou e se tornou mais sutil. E quem sabe daqui a alguns anos a gente vai estar olhando para o design atual com a mesma nostalgia com que hoje a gente olha para os anos 2000. O futuro, no fim das contas, sempre parece diferente quando a gente
finalmente chega. Obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.